Olá pessoal, tudo bem? Quero dar um pequeno testemunho então de uma cura que eu tive quando eu iniciei ali na igreja, o tempo que eu estava ali no início da minha fé. Quando eu era ali, tinha a minha adolescência ali, entre 15 e 16 anos, eu senti que eu tinha, não lembro bem, mas eu acho que no lado direito, eu tinha um caroço no meu peito, um caroço, uma bolinha, e essa bolinha, a princípio, era tranquila, não tinha problema nenhum, mas quando eu cheguei na faixa de 20, 21 anos, já cristão, vamos falar assim, crente, acreditando, confiando no Senhor Jesus, essa bolinha, ela ficou maior e ela começou a me trazer um desconforto. Quando eu ia para o banho, alguma coisa que eu encostava a mão sobre o meu peito, naquela bola, ela doía e ela estava crescendo também. Então, devido a isso, eu fiz uma consulta com o médico, ele examinou e ele disse assim para mim que geralmente isso é uma glândula que o homem tem quando ele é ali adolescente, mas quando faz a transição entre 13 e 14 anos, o normal dessa glândula ela em identificar os hormônios do homem, pelo menos é isso que ele disse, e ela desaparece. Isso é normal, instantâneo. E ele não sabia o porquê que, no meu caso, não estava sumindo. E então ele disse assim: a gente vai dar um período aí, mais um tempo. Não lembro agora se ele me receitou algum medicamento, mas ele disse assim: vamos dar mais um período de tempo. Se isso não sumir ou continuar aumentando e trazendo essa dor, teremos que fazer uma cirurgia. Tudo bem. E nesse tempo, eu lembro que teve um pastor que foi ministrar na nossa igreja, mas eu lembro que nessa noite que ele estava ministrando na igreja, no domingo, ele falou que ali no final do culto, ele teria uma ministração especial para mulheres. Toda mulher que tivesse ali o câncer foi diagnosticada com câncer de mama, ou mulheres que talvez tiveram casos na sua família, alguma coisa de câncer de mama, ele estaria fazendo essa oração para a cura e também para estar ali determinando ali a aniquilação de qualquer doença, qualquer sintoma nesse sentido sobre a vida das mulheres. Então, todas as mulheres, ele fez o pedido, chamou, todas as mulheres ali se levantaram, né, as mulheres que tinham algum problema assim, e se direcionaram à frente na igreja. E naquele momento, eu sentado no banco, né, sentado no banco, senti do Espírito Santo para que eu levantasse e fosse receber a oração. Aí foi uma luta, porque eu pensei: e agora? O que eu vou fazer? Poxa, eu vou levantar e vou receber uma oração, onde a oração é para as mulheres, mas eu vou receber essa oração e eu naquela luta não vou, será que eu vou? E a vergonha, como é que eu vou fazer? E de repente eu pensei comigo: quer saber de uma coisa? Eu vou. Quem precisa sou eu. E então levantei. Quando eu levanto, né, toda a igreja, eu nem olhei para os lados, porque eu sabia o que ia acontecer, a igreja direcionou para mim. Aí eu peguei e fui até a frente, e o pastor olhou para mim assim, surpreso, né? E ele disse: o que você está fazendo aqui na frente? Aí eu falei para ele: eu quero receber uma oração. Aí contei para ele que eu tinha esse problema, tava no peito, tá? E ele pegou e deu risada ali, fez um meio ali, aquela caçoada ali, a igreja inteira, todos riram assim, deram aquela gargalhada, e ele disse: eu nunca vi homem com câncer de mama, e deu risada e tal, mas no entanto ele orou por todas as mulheres e veio sobre mim e fez a oração também, determinando a cura. Então acabou, todas as mulheres saíram, sentaram, e claro, eu fui também com a cabeça baixa, né, de vergonha, porque todos estavam olhando para mim rindo. Sentei no meu banco. A única situação que aconteceu ali, e depois eu acabei entendendo o que é realmente a fé. A Bíblia diz em Hebreus 11:1, diz assim, olha só, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que esperam e a prova das coisas que não se veem. Naquele momento que eu levantei ali daquele banco, eu estava automaticamente praticando esse versículo.
Eu estava vendo algo, era algo que eu esperava, que era a cura, mas eu não conseguia ver que realmente eu seria curado. E nesse momento eu vi algo que todas as pessoas que estavam na igreja, e eu entendo claramente que eles riam, que foi aquele momento que era por causa das mulheres, e somente eu, como homem, eu levantei e fui à frente, mas quando eu sento no banco, primeira coisa que eu fiz, eu coloquei a mão sobre o meu peito, como eu falei, não lembro se é esquerdo ou direito, e aquela bola não existia mais. Eu fui curado de forma instantânea, porque eu deixei de olhar a razão, eu deixei de olhar aquilo que aos olhos humanos era normal. Eu comecei a olhar a fé, aquilo que o fundamento das coisas que eu não conseguia ver e nem entender, mas eu conseguia ver uma única coisa: Jesus pode me curar. E graças a Deus eu fui curado. Eu fui curado de algo que hoje, se você pesquisar, é possível o homem ter câncer na mama. Eu não sei, mas talvez aquilo era algo que no futuro poderia me trazer uma consequência. E por ouvir a palavra do Senhor, ouvir o Espírito Santo me chamar, eu fui curado. Graças a Deus, em nome de Jesus, eu agradeço a Deus por essa misericórdia e graça dele naquele dia. Mas que talvez neste momento alguém que está ouvindo ou vendo esse vídeo está passando por uma situação da mesma forma. As pessoas estão dizendo que não existe recursos, meios, não existe esperança para você, mas existe esperança sim. E essa esperança se chama Cristo. Ele pode curar você. Eu creio em 3 situações de cura. Eu já passei pelas 3 situações. Eu creio que Deus pode mover uma pessoa, tocar sobre você e te curar, como aconteceu comigo. Deus pode mover uma junta médica especializada, pessoas que realmente tenham condições, meios, recursos e conhecimento para curar você, mas Deus também pode falar contigo. Você com dobrado os teus joelhos no teu quarto, orando. Naquele momento, o Senhor pode tocar você, o próprio Deus tocar você e te curar, sem precisar de mais ninguém intervir, e você receber a bênção e a cura do Senhor. Eu também já recebi essas 3 situações. Independente do que acontecer, uma coisa eu digo: Jesus pode te curar. Amém? Deus abençoe a todos e um forte abraço. Gostou do vídeo? Curta, compartilhe. Se inscreva no canal e toque o sininho para receber notificações dos próximos vídeos.